força da união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight of the union, walking in the same direction. We know that we are a team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI is an as a word. Oh, keep us game here and around the world. Oh, BNI is an as a word. Oh, keep us game here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar, Histórias Reais de Sucesso BNI. Hoje estamos gravando dentro da Conduta Plus e eu queria agradecer ao Felipe Conduta por ter cedido o espaço da sua empresa para que a gente pudesse gravar uma série, de podcasts com os membros aqui da capital de São Paulo. Quero agradecer também aos diretores executivos que cederam os membros para a gente, o Cláudio Acosta e a Luciana Signor. Muito obrigada pela parceria de sempre. Eu sou Adelaide Maia Conduta, diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga e também da região metropolitana de João Pessoa. E vou conversar hoje com o Flávio Martorelli, que vem aqui contar um pouquinho da sua história dentro do BNI, um pouquinho do que é para ele ser BNI e contribuindo com a gente com a ideia de que cada vez que eu falar sobre o BNI, cada vez que alguém conhecer o BNI, eu sei que eu estou fazendo um bem a alguém. Muito obrigada e sejam todos bem-vindos. Obrigada, Flávio, por aceitar esse convite, por estar aqui, tirando um pouquinho da sua sexta-feira para gravar aqui com a gente, para dividir sua história. Muito obrigada. Bom dia, eu que agradeço, Adelaide. Eu agradeço a Luciana por ter me indicado. É uma honra muito grande estar aqui falando com vocês, falando um pouco do BNI. A gente tem uma pergunta, Flávio, que a gente escuta toda reunião. Tá. Eu acho que quando a gente é novo, a gente tem medo que perguntem pra gente. Tá. Depois a gente vai se acostumando, porque a gente vai entendendo a metodologia, a gente vai se apropriando da metodologia e a gente perde o medo. Por que BNI? BNI mudou minha vida, né? BNI me tirou do CLT e me jogou para virar empresário. Então, só isso já diz um pouco, né? Mas eu, lógico, ganho dinheiro dentro do BNI, faturo, mas eu fiz grandes amigos, faz todo sentido para mim, para minha vida pessoal, profissional, me mudou em todos os sentidos. Então, quando você entrou para o BNI, você era CLT? Então, aí é que eu acho que por isso a Luciana me indicou para participar da entrevista. Eu entrei, na verdade, em 2020, setembro de 2020, fui numa reunião do BNI de Titânio como convidado, e eu era CLT, eu gerenciava uma equipe comercial de uma empresa do Rio, aqui em São Paulo, e quando eu vi a reunião do BNI, eu falei, bom, eu vou entrar, vou faturar, distribuir entre a equipe, todo mundo vai ficar feliz. Eu passei para a diretoria da empresa sobre o BNI e eles não quiseram investir, e eu resolvi investir no BNI, a anuidade sempre fui eu que paguei. Alguns meses depois eu me desliguei da empresa porque eu quis começar a carreira de empreendedor. Então, daí começa a minha história no BNI, entendeu? O BNI me deu a coragem para empreender, vamos dizer assim. Que legal, que bom. E quanto tempo de BNI? 4 anos, completei agora em setembro. Acabei de fazer a minha rampa de renovação no começo do mês. Rampa de renovação, pessoal, para quem está assistindo, é aquilo que a gente faz quando a gente renova e a gente vai à primeira reunião após a nossa renovação. A gente fala que é rampa ou posse. É o mesmo que o membro novo faz. A primeira vez que ele chega, que ele entra na equipe, ele também faz sua rampa ou posse. Me fala se você lembra a primeira vez que você visitou uma equipe do BNI. Lembrar dos detalhes, não, mas eu lembro que eu fiquei impactado era uma reunião online, foi no meio da pandemia, né? A pandemia começou em fevereiro, março de 2020, foi setembro que eu visitei, de 2020. Então eu fiquei impactado com tudo que os membros falavam e com as contribuições, com os números. Então
a quantidade de pessoas ali numa reunião às 6h30 da manhã, né? Então é isso. Exatamente detalhes não, mas eu lembro do impacto que me causou aquilo, tanto é que eu quis entrar logo de cara. Eu lembro quando eu tive o primeiro contato com o BNI, a primeira reunião, assim que ela acabou, eu virei pro Felipe, que é meu esposo, e eu falei para ele, mas isso acontece. Tipo, eu pensei, isso não é possível. Por que as pessoas se indicam? E eu falava para ele, eu não tô conseguindo entender. Porque a gente tá acostumado com a selva. O mundo lá fora. E que a gente sabe que é isso. É comissionamento, né? É um passando por cima do outro. E aí você vê um ambiente estruturado, positivo, colaborativo. Você duvida que aquilo ali seja uma verdade. E eu precisei assistir outra reunião, coloquei ele para assistir também, para que ele tivesse uma percepção diferente ou igual à minha. E hoje estamos onde estamos, né? Dentro do BNI. Mas porque foi preciso vivenciar, né? Algumas pessoas dizem que ir para uma reunião do BNI, nem sempre você vai conseguir entender. Então, por mais que você não lembre dos detalhes, você conseguiu entender o que aconteceu, porque você teve vontade já de entrar naquela primeira reunião. Sim, com certeza, com certeza. Foi de imediato, eu já quis fazer entrevistas, fiz naquela semana, demorei um pouquinho, o pessoal até brincou lá dentro comigo que ficaram reclamando de mim lá dentro, porque eu ficava fazendo muita pergunta do contrato e tal, mas foi rápido, rapidinho eu já tomei a decisão, entrei, fazia todo sentido para mim naquele momento. E um tempo depois fez mais sentido ainda, porque quando eu pedi o congelamento, dizendo que eu estava me desligando da empresa para empreender, o grupo me abraçou, entendeu? A Luciana me ligou, o Edmar Alvarenga, Fernando Magalhães, Ricardo Oliveira, pessoas que são grandes no BNI, me ligando, me dando apoio, me dando suporte, entendeu? Então ali você vê que em 6 meses, reunião online, a gente não se conhecia pessoalmente e as pessoas te abraçando, entendeu? Então aquilo ali fez mais sentido ainda para mim. Que legal. E aí surgiu a empresa que hoje você tem. Primeiro eu passei um período, né, buscando o que eu ia fazer, e eu trabalhei um tempo com consórcios, inclusive com uma empresa de Campinas, do BNI de Campinas, a Contato Consórcio, que é do Beto Bussola e da Andiara. Fiquei um tempo com eles até chegar o momento de empreender de vez, mas eu precisava daquele momento ali, sair do CLT e ficar mais livre, com a cabeça mais livre um pouco. Então foi um momento de transição, e aí sim veio a Lumave logo, um tempo depois. E hoje você acredita que o BNI ele pode ser um aliado para você expandir a Lumave? Sem dúvida. Tanto é que o meu sócio eu conheci dentro do BNI, e hoje nós temos 2 grupos de BNI, né? Eu estou no Titânio, meu sócio está no Lira, e a gente pretende expandir até para mais grupos no futuro, quem sabe. É bom saber dessas histórias, né? Às vezes, para quem está nos ouvindo, nos acompanhando, não entende a importância das franquias, de você saber, né? Onde é que sua franquia está em um grupo de networking? Porque se dá certo para no caso da Lumave, e a gente fala, eu estou falando porque eu tenho um membro que também é da Lumave, né? Ele está em Tapetininga, é um grupo em formação, o BNI Stone, e se ele tivesse escutado essa entrevista antes da decisão, o quanto mais fácil seria essa decisão. Sem dúvida. Não é? Então, para quem está assistindo, que hoje faz parte de alguma franquia, procure entre os franqueados se algum deles, em algum lugar do Brasil, não já faz parte do BNI. E procura ouvir, e eu falo porque também já fui franqueada da Paparica, e sei o retorno que dá. O retorno que deu para a Paparica, né? Estar dentro do BNI. Então isso é bom, essas histórias são boas de serem compartilhadas. Primeiro porque você entende que você não está sozinho, né? Porque a gente sabe que nem sempre é fácil tocar franquia, né? Mas depois você entende que você pode crescer através de um negócio estruturado. Com certeza. E o BNI ajuda muito com isso. É verdade. A gente fala muito de valores dentro do BNI. Falamos muito dos nossos valores. Sim. Dizem, né, por aí, as pessoas que eu entrevisto, que esses valores mudam dentro da gente conforme os anos. Naquela primeira reunião, naquela primeira decisão de entrar, qual foi o valor fundamental do BNI que fez com que você tomasse essa decisão? Foi Givers Gain, com certeza. Quando é o que você comentou agora há pouco, né? Nossa, as pessoas se indicam mesmo, as pessoas se ajudam.
e não querem nada em troca. E é isso. E tem até uma história interessante que eu visitei há cerca de 4, 5 meses atrás o escritório de um membro do BNI Genesis, o Ronaldo. Ele não sabe que eu vou falar dele agora, mas eu vou falar porque é uma história muito legal. E o Ronaldo, eu acho que tem mais de 10 anos de BNI. E o Ronaldo, simplesmente, eu sentei no escritório dele, ele falou: Flávio, eu tô aqui para te ouvir, você vai ouvir da minha empresa, eu vou me apresentar, mas eu não preciso de referência. Eu tô no BNI hoje porque o BNI me ajudou muito e me traz parceiros qualificados, me traz confiança em indicar esses parceiros, e eu continuo aqui para ajudá-los, para ajudar os meus clientes. Então isso é BNI, entendeu? Ele entendeu o significado da metodologia, entendeu o que significa e continua no BNI para ajudar. Ele não precisa de referência para a empresa dele hoje, não precisa de indicação de negócio para a empresa dele hoje. Eu acredito que quanto mais a gente contribui, mais a gente recebe, né? É isso aí. Né? A gente entende dentro do BNI que a gente fazendo isso de forma estruturada, a gente potencializa. Sim. O que eu vejo muito no dia a dia, da onde a gente visita, é que a característica das pessoas que estão e que ficam muito tempo dentro do BNI é o Giver's Gain. Só que isso já existia na pessoa. Sim. Ele não brotou Sim. na pessoa depois que ele entrou no BNI. Ele só não chamava por esse nome, ele até nem entendia por que ele fazia o que fazia. Mas, de fato, ele já vivenciava essa cultura, né? De entender que eu posso crescer fazendo o outro crescer primeiro, né? Esse valor é o mesmo para você ainda, hoje? Porque falam que a gente vai amadurecendo esses valores. Eu tenho um membro que fala que cada ano ele esteve apegado a um valor mais do que ao outro. Eu persisto no Giver's Gain. Eu acho ele importantíssimo. Eu acho que é o que você falou, a pessoa já tem entranhado dentro dela o Giver's Gain. Ela só não sabe. Só que se a pessoa realmente não tiver essa cabeça, ela não vai... se ela não entender que o Giver's Gain é o sentido, é o que realmente faz o BNI girar, eu acho que ela não vai seguir bem no BNI. Dentro do BNI a gente fala sobre referências, Sim. né? Referências qualificadas. Referências qualificadas, para quem está nos assistindo, é quando eu, membro de uma equipe, o Flávio, membro da mesma equipe, vamos dizer que da mesma equipe, porque eu também posso referenciar membro de qualquer equipe, mas vamos dizer que somos da mesma equipe, eu e o Flávio. E eu sei que o meu primo está reformando a casa e precisa de material de iluminação. Eu sei que o Flávio entrega esse produto. E com maestria. Por quê? Porque eu tomo café toda semana com ele. Então eu já conheço, já construí relacionamento, já ouvi falar e até já posso ter consumido da empresa dele. E então eu faço essa referência. Eu primeiro converso com o meu primo, pergunto se ele quer esse contato. E depois eu falo com o Flávio, passando o contato do meu primo. Isso é uma referência qualificada. Me fala um pouco, como é que você acredita que essas referências podem fazer com que o pequeno e médio empresário cresça, Flávio? A referência qualificada é aquela geração de confiança, né? O que a gente sempre fala do BNI e do VCR, né? Visibilidade, credibilidade e rentabilidade. Você... no primeiro ano você está ali gerando a sua visibilidade, a confiança que você acabou de falar, de tomar café toda semana, de conhecer a pessoa, saber até um pouco da vida pessoal da pessoa, virar amigo, e aí começar a adquirir, indicar, e aí a pessoa começa a entregar. Eu acho que para o pequeno, médio empresário, principalmente eu que comecei, né, há pouco tempo, graças ao BNI, é essencial, porque eu estou gerando a minha credibilidade com uma rede de contatos. Tenho grandes parceiros no BNI, arquitetos, empreiteiras, então para mim é importantíssimo e para todo mundo. Para quem está nos acompanhando, existe um estudo científico que diz assim, que para você gerar uma conexão com a pessoa, você precisa de 40 horas com essa pessoa. Para que você se torne alguém de confiança dessa pessoa, são 60 horas. Para que você se torne um amigo, são 200 horas. É por isso que a gente se encontra toda semana. Não é algo eventual, é algo deliberado. Fazemos para construir relacionamento, para que desse relacionamento venha a confiança, que o Flávio falou, nosso VCR, visibilidade, credibilidade,
rentabilidade, para que você alcance aquilo que você deseja dentro do BNI. O que é que eu noto, Flávio, quando a gente não compara, mas quando a gente conhece outros grupos de networking, é que a gente faz algo de forma deliberada. A gente não faz algo solto, né? Eu tenho essa sensação de que fazemos de forma consistente, mas ainda mais deliberada. Fazemos sabendo o porquê estamos fazendo e a forma de fazer. Isso é a metodologia. Sim. E isso gera resultados. Sim. É o que eu falei agora há pouco. Seguir a metodologia é essencial. Você tem que entender a metodologia e seguir a risca. O BNI dá certo porque há quase 40 anos ele segue uma metodologia. Então, não chegar e querer mudar alguma coisa não adianta nada. Existe a pauta da reunião, existe tudo ali organizado, o Open Network, o pós, os encontros fora, tudo isso faz parte para que o networking seja bem feito e é por isso que o BNI dá muito certo. Até hoje o BNI não foi traduzido para o português, né? Ele continua sendo Business Network International. É isso aí. Mas dizem também, né, nos bastidores, que você pode entender que basta não inventar. Isso, perfeito. Né? Segue a metodologia, não tenta inventar a roda. Hoje temos 330 mil membros no mundo fazendo isso, né? Então, às vezes, uma pessoa chega para mim e fala assim, não deu certo para mim. E aí eu puxo o relatório no Connect. Puxo um Palmes resumido. Para dar uma olhada, né? Porque eu fico triste quando eu recebo esse tipo de notícia. Não deu certo para mim. Eu preciso ver o que é que aconteceu. O que é que aquela pessoa produziu, né? E aí você vai lá e dá uma olhada, né? Falta 3, referência 0, nem dada, recebida algumas, o EG baixíssimas. Não. Então, assim, como que você quer que dê certo, né? Precisa que você faça, no mínimo, a metodologia acontecer. Perfeito, é isso. A metodologia, eu digo que a gente compra um método. Quando a gente paga a primeira anuidade, a gente está comprando um método e ali vão ter os cursos, que a gente tem os cursos, né? Pode ouvir no podcast, se eu venho ouvindo no carro, por exemplo. Sim. Então, ali a gente aprende a fazer network, aprende o método, aprende a metodologia e seguindo a metodologia o BNI dá certo. É só você seguir a metodologia. Sobre os trios de liderança, as coordenações, a gente fala que toda equipe do BNI ela é autogerenciável, né? Quando a gente fala isso, não significa dizer que os membros eles vão inovar com sentido de metodologia ou criar essa parte da metodologia. Significa que eles, através de manuais, vão exercer funções, né, para que ele tenha mais visibilidade, mas que também ele possa contribuir um pouco do seu tempo para aquela equipe. Me fala um pouco das que você já fez, do que vem pela frente ainda, porque a gente está já quase em outubro. Esse episódio vai ao ar em outubro, então novas gestões estão sendo, né, assumidas e a gente sabe que para quem nunca fez, tem um friozinho na barriga, né? Tem. Eu ainda não peguei trio, eu já fui coordenador de eventos, coordenador de anfitriões, coordenador de crescimento e estou assumindo na próxima gestão a coordenação que eu mais gosto, que eu mais trabalhei até hoje, que é a de afiliação. Eu acho que a afiliação é o pulmão do grupo, é a afiliação que seleciona os candidatos, né, que faz a entrevista, que coordena a performance do grupo, que analisa conflitos de cadeiras, né, de especialidades. Sim. Então, para mim é uma honra muito grande assumir a coordenação do Titânio, que é uma coordenação de afiliação reconhecida aqui na regional. O Ricardo Oliveira, que é do nosso grupo, ele que fez o treinamento agora, né, que gravou o treinamento de afiliação para a regional. Então é uma honra muito grande assumir e é uma responsabilidade enorme. Você colocar membros para dentro, entendeu? Entender se faz sentido para aquela pessoa e se aquela pessoa faz sentido para o BNI também, entendeu? Para o grupo. Então, para mim, é uma honra muito grande e colaborar também com o grupo, né? O comitê de afiliação, ele é um comitê de muita responsabilidade. Porque dentro dele, ele não só tem as pessoas que aprovam,
a entrada, né, daquele novo, um novo membro para uma equipe, como ele também é responsável por resolver, mediar conflitos. Exato. Né? E a gente sabe que conflitos existem onde existirem pessoas. Com certeza. Né? Algo altamente esperado que isso aconteça. Então, a escolha de um bom comitê de afiliação faz toda a diferença. Sem dúvida. E eu tenho o Dream Team, né? Sem dúvida. Eu tenho os melhores. Que bom, que bom, que bom. A gente sabe que existe a performance também, né? Que fica avaliando toda a estrutura de uma equipe para ver o que é que as pessoas podem fazer de melhor. A gente fala que receber o semáforo, né? E avaliar tudo que pode ser melhorado. E esse performance mandar mensagem um por um, né? Olha o tempo que ele dedica, né? Sim. Do que ele poderia estar trabalhando na empresa dele, e ele faz para os outros, Sem dúvida. membros da equipe dele. Mas com isso ele ganha visibilidade. Veja só, ele é uma pessoa que vai falar com todos os membros todos os meses. Sem dúvida. E impreterivelmente ele vai ter um resultado maior. Todo mundo que passa aqui, Flávio, fala para mim que sempre que teve algum cargo de visibilidade maior, o faturamento aumentou. Isso é uma verdade? Porque você já fez alguns. Sim, verdade. A visibilidade aumenta, você está sendo mais visto, né? Toda reunião você se apresenta, então, fora o seu pitch, você tem um momento de apresentação, então você é mais visível para o grupo também, você está colaborando ali com o grupo, com certeza. A gente fala muito de visibilidade dentro do BNI. A gente fala assim, ela pode ser boa, ela pode ser ruim. Opa! Não é isso? Porque, às vezes, a visibilidade também pode ser ruim, depende de como você, né, agir. Porque o logo depois é a credibilidade. Essa credibilidade, a visibilidade, você entrou, você se tornou visível para aquela equipe. Sim. Ok, mas a credibilidade, qual seria o conselho para que um membro que acabou de entrar, ele consiga essa credibilidade? Respeitar as referências recebidas, respeitar os membros, respeitar a metodologia, seguir à risca o que fala a metodologia. Quando você receber uma referência, você atender bem essa referência, dar retorno sobre o atendimento. É importante e, lógico, entregar o seu produto com excelência ali e entregar com o preço que você orçou, lógico, né? Sim, então isso é construção. É lógico. Não é? Eu vejo que às vezes alguns membros entram, passam 1, 2 meses e vão embora. É isso. Não deu tempo de fazer nada dentro do BNI. 2 meses, qual credibilidade você criou em 2 meses? Porque a rentabilidade, ela não vem antes. Ela vai vir depois da credibilidade, que vem depois da visibilidade. Então, em 2 meses, quiçá você se tornou visível. É isso aí. Depende da tua movimentação, né? Então, eu, às vezes, fico pensativa. E quando eu sei que esses membros saem, eu fico triste. Porque eu penso que não deu tempo, né, de você amadurecer a ideia de estar dentro do BNI. Como comitê de afiliação, isso é muito importante, né? O que é que vocês falam na hora? Porque o grande treinamento que a gente conversa muito sobre o comitê de afiliação é como fazer uma boa orientação final, né? Para quem está nos assistindo, a orientação final é aquilo que acontece ao final da reunião, né, de pauta do BNI, toda semana, com os candidatos. Na verdade, eles não são candidatos, eles são convidados, né? A gente faz uma orientação com eles no final e eles são candidatos, convidados, podem vir a ser membros ou não. Mas cada regional, a gente sabe que tem uma forma de fazer essa orientação final. Conta um pouquinho do que é que você está esperando que seja essa orientação final dentro da tua equipe. No Titânio a gente tem como hábito falar um pouco mais sobre o BNI, falar que é uma organização global, né? Tá. Tem mais de 77 países, 78, acho, né? 78, atualizou para 78. Sim. E explicar um pouco, a gente deixa claro sempre que não é pirâmide o BNI, ninguém recebe nada. Só se for inversa, né? Entra, é isso aí. Então a gente deixa isso muito claro. E alguns membros da afiliação falam sobre suas histórias de sucesso no BNI, contam um pouco sobre isso. E aí a gente
questiona quem quer fazer a entrevista, né? Quem quer, qual os convidados que querem ser entrevistados. Na entrevista que a gente tira mais dúvidas, a gente esclarece mais sobre horários, dia da semana, como é que funciona, algumas obrigações, que é sempre importante a pessoa entrar sabendo das suas obrigações, né? A gente tem compromissos, isso com o BNI, e a gente tem que estar ciente disso. Para fazer dar certo, a gente tem que cumprir com os nossos compromissos. Isso é verdade. A gente falou aqui, você até falou sobre uma história, você contou uma história de um membro, de um outro membro. Isso. Mas me conta se você tem uma outra história para que a gente... Eu acredito muito, Flávio, que são as histórias que a gente conta que conectam as pessoas. Sim. E por isso que eu sempre peço para os convidados me contarem alguma história que você já tenha ou vivido ou sabendo, né, de algum membro que tenha vivido dentro do BNI. Legal. Eu vou contar a história do Luciano Luna. Luciano Luna é membro lá do meu grupo. Bom, como o podcast só vai sair em outubro, eu posso falar que eu não sei se todo mundo já está sabendo, mas ele vai virar... Ele está saindo do BNI Titânio agora, em final de setembro, porque ele está virando diretor do BNI VIP. E é no mesmo dia da semana, então ele vai ter que assumir um grupo no mesmo dia da semana, ele tem que sair do grupo. Mas o Luciano está desde o começo. Quando eu entrei, ele já estava no BNI, acho que ele tem 6 ou 7 anos. E o primeiro ano de BNI dele, ele criou a empresa dele que chama Autoconhecinema. É uma empresa que... Ele é palestrante, né? E ele trabalha com palestras usando o cinema para ajudar as empresas a crescerem, né? E aí todo tipo de treinamento, de vendas, RH, o que for. Mas no primeiro ano dele de BNI, que ele criou a empresa, ele dirigia Uber. Ele fazia Uber e criando a empresa. Hoje ele já está em 3 grupos de BNI, ele mais 2 pessoas representando a empresa, e ele não tem mais o trabalho do começo, né? De não dirigir mais o Uber. Então eu acho que é uma baita história de sucesso. É um cara que eu admiro demais, vale a pena contar a história dele. Transformação. É isso aí. É sobre transformar vidas. É isso aí. Show de bola. Muito obrigada. Flávio, se você pudesse deixar hoje um recado, eu sei que você é embaixador de uma equipe, não é isso? Sim. Então, se você pudesse deixar um Bem recado... recente, mas sim. Se você pudesse deixar um recado para os embaixadores, né, das equipes, qual seria esse recado? Abracem seus grupos, acolham seus membros, os novos membros, façam com que eles entendam a metodologia desde o começo. Não deixe que aconteça o que você acabou de falar, né? Com 2 meses, eles não têm entendido ainda a metodologia. Sim. E não têm entendido que se eles tivessem desde o começo feito o que deve ser feito, que é seguir a metodologia, abraçar o método, que com certeza a empresa deles cresceria dentro do BNI. Sabe que você falou para mim que o comitê de afiliação é o pulmão de uma equipe. Sabe que eu acredito que o embaixador seja o coração? Que legal. Porque ele é a porta de entrada. Sim, sem ele dúvida. É o primeiro contato que o membro vai ter com a regional. Na figura do embaixador. Então, se ele ali não faz uma excelente entrevista de acolhimento e de recebimento daquele membro, e depois, o pós, o acompanhamento, no mínimo, dos 3 primeiros meses de ambientação, né? E aí, do 3º mês em diante, eu falo que já é uma colocação, não é mais uma ambientação. Se ele não faz isso, mas com toda a paixão que há de ser BNI, né? O embaixador não está no lugar certo, porque acredito que tem perfis. Sim. Né? Eu tenho um perfil, o Felipe tem outro totalmente diferente, né? Eu penso que eu sou mais expansão, ele é mais consultor. E tá tudo bem, porque são perfis diferentes, né? Então eu acho que o embaixador ele precisa desse perfil, sabe? Do perfil de fato do acolher. Né? Uma pessoa mais com empatia em um grau maior dentro da equipe, né? Para se fazer embaixador de outra equipe. Por quê? Porque eu vou ter a minha equipe, mas eu vou precisar acolher os membros de outra equipe. Sem dúvida. Porque eu sou embaixador em outra equipe, né? E isso é muito importante. Parabéns por essa função, porque eu acredito piamente que o embaixador é, sim, o coração da equipe. Obrigado. Queria agradecer a você por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. Eu sei que não é fácil a gente parar tudo e vir para participar,
Mas o propósito aqui, Flávio, é fazer com que as pessoas entendam de uma forma mais clara, sem muitas siglas, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, para que a gente aproxime as pessoas, né? Lembro que quando eu comecei a gravar, um dos questionamentos foi: por que legendar em inglês? Aí eu olhei e respondi: se nem o BNI foi traduzido ainda, né? Porque ainda é Business Network International, por que não ter legendas em inglês para que a gente possa sim chegar aonde tiver que chegar, tá? Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite, agradeço imensamente mesmo, agradecer a Luciana Signo por ter me indicado. Ela é uma pessoa que eu admiro demais, eu falo isso pra ela direto, ela é uma amiga pessoal hoje em dia, é um prazer falar isso. E é isso, muito obrigado mesmo. Obrigada, viu? Para você que nos acompanhou até agora, que ficou conosco durante todo esse episódio, curte, comenta, compartilha, segue a gente no Instagram, manda esse episódio para alguém que faça sentido, para que você possa somar, agregar na vida de alguém. Você acha que o BNI faz sentido para sua empresa ou de alguém? Manda esse episódio, conversa com a gente também. Muito obrigada e até o próximo episódio.